E aí pessoal, tudo bem? Professor Jefferson, professor de matemática aqui no canal Heavy Metal Mática, o canal de matemática mais metal da internet. Dando continuidade às questões da URGS 2020, prova de matemática, vamos agora para a questão 38. Vou ler a questão 38 para vocês. A concentração de alguns medicamentos no organismo está relacionada com a meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento no organismo seja reduzido pela metade. Considere que a meia-vida de determinado medicamento é de 6 horas. Sabendo que um paciente ingeriu 120 mg desse medicamento às 10 horas, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração desse medicamento no organismo desse paciente, às 16 horas do dia seguinte. Muito bem. Então o problema está bem claro em relação à meia-vida de um medicamento. Inicialmente temos 120 mg. O problema diz que a meia-vida representa o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento seja reduzida pela metade. Então diz o que também? Considere que a meia-vida de um determinado medicamento é de 6 horas. Então, a meia-vida desse medicamento é de 6 horas, tá? E ele ingeriu às 10 horas da manhã o medicamento que tem 120 mg. Então, às 16 horas do dia seguinte, qual a concentração de medicamento que ainda há no organismo, certo? Então, vamos lá. Veja bem que o medicamento tem 120 mg, tá? Muito bem, começa por aí. Ele ingeriu às 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã, no momento da ingestão, 120 mg. A meia-vida é de 6 em 6 horas. Então, daqui a 6 horas, vai ser reduzida pela metade. Então, 6 horas no caso aqui, 16 horas. Ok? E assim vai indo. De 6 em 6 horas, cai pela metade. 16 horas, 22 horas, 4 horas da manhã, depois 10 horas da manhã e 16 horas, que é o que nós queremos saber a quantidade quando chegar nesse horário aqui, tá? Aqui no caso, 10 horas da manhã foi no momento que ingeriu. Então vai começar a contar a meia-vida a partir das primeiras 6 horas, ó. 6 em 6 em 6 em 6 em 6, tá? Vai indo de 6 em 6. Então, às 16 horas, 22, 4 da manhã, 10 da manhã e 16 horas, tá? Então vai se reduzindo pela metade. Então veja bem, se foi ingerido 120 gramas às 10 horas da manhã, não conta isso aqui como uma das etapas, né, da redução do medicamento. Começa a partir das primeiras 6 horas. Então temos o que? Às 16, às 22, às 4, às 10 e o último onde tu quer saber. Então, se cai pela metade, como diz meia-vida, então os 120 gramas na primeira 6 horas eu multiplico por 1/2. Aí eu tenho a concentração de medicamento no organismo depois das 6 horas, das primeiras 6 horas. Mas tu sabe que não é esse primeiro horário que eu quero às 16 horas do dia seguinte, não de agora, não desse mesmo dia, do dia seguinte. Então, quantas vezes de 6 em 6 horas eu chego nas 16 horas do dia seguinte? 1, 2, 3, 4, 5. Então, dá no mesmo de você multiplicar cada vez por 1/2, 5 vezes. Ou melhor dizendo, é a mesma coisa que 1/2 vezes, ou seja, a mesma coisa que 120 vezes 1/2 elevado na 5, ok? Então vamos lá, 120 vezes 1/2 elevado na 5 é 1 sobre 32. 120 vezes 1 sobre 32 é 120 dividido por 32. Então, se eu dividir o 120 por 32, né, vou direto ao assunto, isso aqui vai me dar 3,75. Né? Você pode fazer o cálculo que é bem simples. Então 3,75 é a concentração do medicamento no organismo às 16 horas, certo? E é a alternativa C,
3,75 miligramas. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Bons estudos a todos. E se você gostou do meu vídeo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê um joinha e compartilhe o link com os amigos. Bons estudos a todos e até a próxima.